Olá a todos, sou a professora Selma Carlotto, sou professora da FGV, sou autora da obra Compliance Trabalhista. Estou com vocês aqui para falarmos sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. E qual é a primeira medida que eu trago para vocês? O conhecido home office, o teletrabalho, como está positivado desde a reforma trabalhista na nossa CLT. Só que a CLT nos traz algumas regras, como a necessidade de mútuo acordo e aditivo contratual, que necessitaram de ser flexibilizadas neste momento emergencial. E temos uma medida provisória, 927, que flexibiliza as regras das opções que temos como medidas trabalhistas, e ela nos traz um prazo de 48 horas para a comunicação, seja por meio escrito, seja por meio digital. Então, você poderá comunicar seu empregado que você optou pelo home office como medida trabalhista por meio de WhatsApp. Depois do teletrabalho, que é uma medida que é a mais interessante quando possível, principalmente quando se fala da atividade administrativa, jurídico, contabilidade, entre outras, aquelas que é possível fazer de forma remota. A segunda opção são as férias. Se você tem, por exemplo, empregados no comércio, construção civil, não há como colocá-los de teletrabalho home office. Nesse caso, você poderá considerar as férias às quais ele tem direito e, inclusive, antecipar, como nos traz a medida provisória, férias nas quais ele ainda nem completou o período aquisitivo de um ano, podendo pagar 1/3 até a data do pagamento da gratificação natalina e não havendo a necessidade de antecipação no valor das férias, sendo a comunicação da mesma forma que o teletrabalho, não com 30 dias de antecedência como nos traz a CLT, mas com antecedência também de 48 horas e podendo ser inclusive por meio de WhatsApp. Da mesma forma, as férias coletivas. Pela medida provisória, neste momento, dispensa-se a comunicação ao sindicato e autoridade competente, e a sua empresa poderá comunicar com antecedência de 48 horas as férias coletivas para os seus trabalhadores. Outra opção é a antecipação dos feriados. Você pode sim, neste momento, pela medida provisória, momento emergencial, de força maior de exceção, também antecipar, inclusive, os feriados. Só tem um detalhe, que quando os feriados são religiosos, deverá haver mútuo acordo. Outra opção é o banco de horas. Se o seu empregado já tem horas no banco de horas, ou seja, um banco de horas positivo, eu entendo que é a melhor opção, inclusive, antes das férias, porque nessa situação você, inclusive, vai eliminar horas possíveis, horas extras, mas você também ainda poderá fazer o banco de horas negativo. O que significa isso? Que o empregado ficará sem trabalhar agora e depois poderá fazer a compensação, sendo que a medida provisória nos traz a possibilidade na compensação do banco de horas negativo pelo prazo de até 18 meses, mas muito cuidado. Por quê? Porque essa compensação não poderá ultrapassar o limite de 2 horas diárias e nem esse período de 18 meses. De 2 horas adicionais, não é muitas vezes possível você compensar todo aquele período que o seu trabalhador ficou em casa antes de uma rescisão contratual. Outra opção é a qualificação profissional.
A qualificação profissional é quando o empregado, por meio de intervenção sindical, como nos traz o 476A da CLT e a medida provisória 936. A 927, inclusive, trazia a qualificação profissional, mas sem intervenção sindical e sem bolsa de qualificação profissional, sendo este dispositivo revogado. O artigo 18 da medida provisória foi sim revogado no dia seguinte que a MP foi editada. E agora a 936 nos fala que a qualificação profissional, ela será com a bolsa de qualificação, ou seja, com custeio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, por um período de até 3 meses, só que os cursos não poderão ser realizados de forma presencial, apenas na modalidade online. E podemos ainda, em bom tempo veio a medida provisória 936, fazer redução de salário proporcional à jornada ou até suspensão contratual. E como seria na prática essa redução? Vai ser proporcional. Se a sua empresa reduzir em até 25% o salário e jornada do seu empregado, ele não receberá benefício emergencial. Agora, a partir de 25% e menos de 50%, ele receberá 25% de benefício emergencial, ou seja, do valor que ele teria direito caso preenchesse os requisitos do seguro-desemprego, mas neste momento não precisamos que esses requisitos sejam preenchidos. Acima, ou a partir de 50% e com menos de 70% de redução salarial e de jornada, o benefício será de 50%. A partir de 70%, o benefício alcançará um patamar de 70%, sempre proporcional. Você pagará aquele valor, respeitando o valor do salário hora que você reduziu, exemplificando. Seu empregado ganha R$3.000. Você reduziu a jornada dele para metade. Ele trabalhava 8 horas diárias, passou a trabalhar 4. A sua empresa vai pagar metade dos 3.000 que ele estava recebendo. E o governo vai auxiliar com benefício, sendo 50% também, mas daquele valor ao qual teria direito. Quem ganha 3.000 recebe R$1.813 e alguns centavos a título de seguro-desemprego. É o mesmo cálculo. Então, se ele ganha metade do salário, vai ganhar 900 e alguns reais, que é metade dos R$1.813. E a suspensão contratual? Já na suspensão contratual, o governo vai dar para o colaborador o valor total que ele faria jus em desemprego involuntário, a título de seguro-desemprego. Então, se o empregado ganhar 3.000, se o empregado ganhar 5.000, vai receber ali um benefício de R$1.813 e alguns centavos, podendo haver ali uma complementação até por meio de intervenção sindical por parte da empresa. Se a empresa, detalhe também importante, tiver tido um faturamento superior a 4.800.000 no ano anterior, de 2019, nesse caso ela deverá contribuir com 30% e o benefício será de 70% por parte do governo. Espero ter ajudado vocês. Se resguardem, fiquem em casa neste momento.